Uma nova Chinatown surgiu embaixo desta ferrovia elevada em Belgrano, Buenos Aires. Lojas, livrarias, restaurantes, tudo. E bomba. Está sempre cheio. Aliás, na Recoleta, outro viaduto, outro minhocão, tem restaurantes caros embaixo. Já em Palermo, tem outro viaduto com bares, baladas e choperias. Na favela, tem quadras, playgrounds embaixo de viaduto. E até um outlet surgiu embaixo de uma ferrovia. Pois é, estamos há décadas tentando imaginar o futuro do minhocão. Toda a capital brasileira tem um monte de viaduto e todos, sem exceção, viram lugares sujos, lúgubres, inseguros. Há 30 anos, Buenos Aires está tratando o baixio de viadutos. É um episódio especialíssimo para a gente se inspirar e talvez cobrar de prefeitos, vereadores, construtores para se otimizar espaços tão centrais nas nossas cidades. Você está assistindo ao maior canal dedicado às cidades no YouTube do Brasil, mas ainda somos pequenos. Vire membro, o que nos ajuda bastante. E no episódio de hoje, vamos falar o que se faz embaixo dos minhocões. Em 1992, há 32 anos, surgiu o primeiro grande projeto de ocupação de baixio de viadutos aqui em Buenos Aires. E que projeto? A autopista EMIA tinha acabado de surgir e era um minhocão bem no final da 9 de julho, do lado da Recoleta. Então a prefeitura local com o governo nacional decidiram ocupar com restaurantes, e restaurantes de luxo, porque ali começava a Rua Posadas, uma das ruas mais tradicionais da cidade, onde aliás morava o escritor Adolfo Bioy Casares. E assim surgiu La Recoba de Posadas, como um pórtico, aqueles pórticos de Bolonha, e com restaurantes caros e nobres. E é um sucesso até hoje, está sempre ocupada. Este aqui foi o segundo projeto de ocupação de baixio de viaduto em Buenos Aires. Em 1993, surgiu aqui o Passeio de la Infanta, com várias lanchonetes, lugares aí mais baratos e simples para o público universitário e esportista que frequenta Palermo. Uma tragédia em 96, quando uma escultura caiu e matou uma menina de 6 anos, fechou o lugar por mais de 15 anos. O Passeio de la Infanta tinha aí morrido. Mas voltou na década passada e a partir aí de 2015 e 2016 foi sendo reocupado. E hoje voltou com o mesmo formato. Tem discoteca, tem balada, tem lugar de crepe, tem lugar de carne, sushi, um lugar bem mais simples que a Recoba de Posadas. Ah, e os trens continuam passando em cima. Onde existiam arcos da ferrovia elevada San Martín, Buenos Aires criou um outlet. Sim, essa palavra mágica para os brasileiros. E tem lojas com marcas argentinas e estrangeiras. E é um lugar lotado. Melhor ainda, não é um shopping caixotão. É um lugar aberto, parece uma praça. Elas têm várias entradas e está vizinho de Palermo. Muitos brasileiros já conhecem, mas é bom lembrar que Buenos Aires não é mais tão barata quanto era. Sem inflação nos últimos anos, encareceu bastante o país. Ah, não começou com Milei, não. Aqui o país tem populismo de direita e de esquerda e os governos kirchneristas imprimiram muito dinheiro. A gente conhece o resultado. Mas urbanisticamente dá inveja. Ter trem passando ainda, é uma ferrovia que existe, é um trem que leva para outras cidades vizinhas, mas tem esse monte de lojas aqui, um lugar vivo e nada inseguro. Por muitos anos, as linhas de trem viraram um problema em bairros da zona norte de Buenos Aires, como Belgrano.
causavam trânsito, acidentes, eram inseguras. Então, na última década, as linhas de trem foram elevadas. E antes que se tornasse um problema de insegurança, de acessibilidade, até de frequência, houve uma licitação. E este chamado viaduto Mitre virou um espaço que amplia o Chinatown portenho. Então, quase que num passe de mágica, muito rápido, virou um dos lugares turísticos mais vivos da cidade. A prefeitura colaborou. Tem essas ruas mais tranquilas, de trânsito devagar. Aliás, até as balizas são pintadas de vermelho. Sim, houve uma grande aí cooperação. Os chineses fazendo uma área esperta, onde até os restaurantes brincam. O choripan, o cachorro-quente portenho, virou choribao. Tem até uma loja chamada Bauhaus. Sim, os nomes chineses foram acoplados aos nomes espanhóis. Os empresários locais fizeram a sua parte e agora é uma das áreas mais turísticas e que bomba da manhã à noite. Ainda faltam mais de 2 quilômetros de ocupações e ativações embaixo deste viaduto Mitre. Aliás, que já ganhou uma bela estação de trens, a Belgrano C. Ocupações assim, espertas como as de Buenos Aires, são muito raras no Brasil. Apesar da abundância de viadutos, toda grande cidade brasileira tem vários. E são lugares escuros, inseguros e muito sujos normalmente. Antes que alguém tenha uma vontade incontrolável de mostrar sua moral superior e fale que a política de ocupação dos viadutos é higienista, porque afinal estes são lugares para os moradores de rua morarem, é bom fazer um lembrete, alto e claro. Ninguém deve morar na rua. Ninguém. Se uma pessoa foi expulsa de casa, ou despejada por questões econômicas, ou se tem problemas mentais não tratados, ou dependência química, ou alcoolismo, ela não deve parar na rua. Se sabe que uma vez na rua, ela vai acumular mais problemas mais graves e tem risco de passar maus momentos. Morar na rua não é apenas uma questão de generosidade. Você até pode ajudar, mas o problema vai crescendo, crescendo e crescendo. E quanto mais tempo na rua, mais difícil que ela volte a recobrar sanidade, emprego, especialmente laços com sua própria família. Gente morando na rua é termômetro de fracasso das políticas públicas. E se sabe, através da história, que o acúmulo de pessoas em população de rua eleva a degradação desses espaços. Praças ou pontes por onde não passarão pessoas de mais idade, nem crianças com suas mães. Tornam-se problemas para assistentes sociais e para quem faz a limpeza urbana. Infelizmente, esse assunto virou abrigo de demagogos, que dificilmente têm soluções para se tirar pessoas do relento, da chuva, do frio ou da violência. Buenos Aires, nesse aspecto, anda bem mais sucedida que São Paulo. A capital argentina tem 920 moradores de rua. São Paulo, estimados 45 mil. São Paulo não sabe o que fazer exatamente com o Minhocão há algumas décadas. Já teve concurso de arquitetura, já quiseram cobri-lo, isolar as laterais para tirar o barulho dos prédios vizinhos, virar parque ou demolir. Quem sabe até 2050 nós tomemos alguma atitude. Pois é, e ainda diziam que Buenos Aires estava numa pior. Se isso está na pior,